Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Meu Deus, uau. Glória a Deus, Jesus. O que é, gente? Só eu que estou sentindo isso aqui ou tem mais alguém também? Eu, hein? Então vai adorando a Deus aí, agradece essa presença maravilhosa. Levanta a sua mão, dá a Ele honra, dá a Ele glória, dá a Ele o louvor, seja Ele adorado em nosso meio nessa tarde, porque dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das suas mãos, operando ele nesta tarde na nossa vida. Quem impedirá? Levante suas mãos, tribute a ele algumas palavras da sua própria espontaneidade. Diga alguma coisa bonita para o teu Jesus nessa tarde. Diga alguma coisa para o Espírito Santo. Diga alguma coisa para o Deus Todo-Poderoso. Exalte a Trindade nessa tarde. Faça isso agora. Use alguma das suas palavras. Ah, Camila, eu não conheço palavra bonita. Oh, irmão, bonito para Deus é sinceridade. É um coração contrito e quebrantado. Fala para Ele alguma coisa bonita aí agora. Seja sincero, seja verdadeira com teu Senhor. Diga para Ele que você o ama. Enche teu coração de gratidão aí agora. Agradeça a vida que Ele conquistou para ti no cruz do Calvário. Diga para Ele como você tem contentamento em poder estar com os seus pés sobre a terra nessa tarde para adorar Ele. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Oh, glória, 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 glória! Glória, glória, glória! Recebe, Deus! Recebe a nossa adoração, Senhor! Levanta sobre nós a luz do teu rosto e glorifica, 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 glorifica o teu nome nesta tarde! Aleluia! Aleluia! Oh, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Podeis assentar, minhas irmãs, meus irmãos, glória a Jesus. Oh, meu Deus do céu, que tarde bendita. Agora eu entendi porque que tem gente que vai entrar para o culto das 7 e já estava aí desde as 4, né? Tem um povo lá fora, sabia? Meu Deus, e eles e elas vão receber, eu creio que porção dobrada. Porque só de ter chegado mais cedo e estar em pé lá fora esperando a oportunidade de entrar, Deus já está agindo. E para você que está aqui, já era para estar glorificando. Camila, mas eu fiz isso agora há pouco, não para não, boba. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, isso aí. Oh, glória. Eu estou tão feliz de estar aqui, tão honrada. Quero louvar a Deus por essa igreja, pela oportunidade de retornar a essa casa. Louvar a Deus pela vida do pastor Delano. Eu amo o pastor Delano, gente, e ele é muito crente. Eu fico impressionada. Eu conheço muito pastor, mas pastor crente igual o Delano, só o pastor Delano mesmo. E quero louvar a Deus pela vida da missionária Ju. Meu Deus do céu, ela está tão linda. Meu Jesus amado, vejo que o pastor Delano realmente é um homem de oração. Você está maravilhosa, Ju, obrigada por tudo mesmo. Quem está se achando nessa decoração, gente? Eu sei que não é nada pra gente, é tudo pra glória de Deus, mas a alegria é nossa, né não? Que coisa mais linda, mãe, a gente veio pra florir, hein, mãe? Tu estampou de um lado, eu estampei do outro. Menina, a gente veio combinando, mãe, qualquer coisa a gente pode ornar. Tu fica aqui na esquerda, eu fico aqui na direita. Gente, Deus abençoe o ministério de louvor e adoração dessa casa. É sempre bom ser ministrada pela vida de vocês. Que alegria. Eu estava aqui ouvindo a missionária Lucimara, falei certo? Missionária Lucimara, e dentre tantas coisas extraordinárias que ela falou sobre o ponto de parada, né? Estação obrigatória.
E uma das coisas que ela aplicou, dentre muitas que ela aplicou aqui, ela falou sobre a devoção, né? Sobre a nossa devocional. Essa é a minha guerra até hoje, eu acredito que seja a guerra de todo crente. Você conseguir ser constante na sua vida devocional. Eu acredito que a maior parte das suas culpas, dos seus receios, das coisas que mais te incomodam em fluir na presença de Deus é, muitas vezes, o sentimento de frustração por sentir que você não serve a Deus como deveria. Que você não tem... Ó, quanta concordância, né? A gente não aguenta nem concordar só em pensamento. A gente fica assim, E enquanto ela ministrava isso aqui, eu dizia, Senhor, essa é a nossa guerra, né? E aí eu me lembrava que o verdadeiro avivamento, e a gente toma por respaldo do avivamento, a evidência da descida do Espírito Santo, porque Jesus foi assunto aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e ele deixou ali uma palavra antes de subir. Ele já havia dito isso e ele reiterou, dizendo que ele iria, mas ele enviaria o outro, o Consolador. E em outras versões, o texto apresenta o Espírito Santo como cooperador. E eu gosto dessa versão, porque ela mostra, de fato, qual é a função dele, dentre tantas coisas que ele já faz por nós, né? Ele realmente coopera. Quem aqui já começou uma oração sem vontade de orar e daqui a pouco estava lá no mistério da oração? Isso é coisa do cooperador. É o Espírito Santo, né, que vai cooperando. E seria impossível falar de avivamento sem o Espírito Santo. Seria impossível que conseguíssemos viver as experiências que vivemos até hoje na presença de Deus, se não fosse a descida do Espírito Santo. Então, ele de fato é o cooperador e ele tem cooperado conosco. Então, quando Jesus vai ser assunto aos céus, fora o fato do Espírito Santo ser a pessoa mais importante, né? Fisicamente hoje na atmosfera da igreja, porque o Espírito Santo é uma pessoa, viu? Você não está vendo ele humanamente falando, mas ele é uma pessoa. E dentro da atmosfera física, ele tem poder para agir com onisciência, com onipotência, com grandeza, com força. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Então, tirando isso que já é um fato, o que faz com que a nossa cooperação faça o cooperador cooperar com a gente? É a constância. Não é coincidência o fato de, em Atos 1, Jesus ter sido assunto aos céus, e logo depois o texto diz que os anjos que vieram ali para fazer aquela comitiva, porque naquele momento vai se cumprir o salmo messiânico de Davi, aquele que diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, porque Jesus não chega em lugar algum se antes, primeiro, ele não for anunciado. Não há absolutamente lugar algum que Jesus chegue se primeiro ele não for anunciado. Você vê, eu que sou pó e cinza, antes de passar o microfone eu fui anunciado. Imagina a pessoa bendita de Jesus Cristo. Isso é tão verdade que esse é um dos pontos que manifesta um dos sinais da vinda do Senhor. Enquanto este evangelho não for anunciado, a toda criatura ainda não vai ser chegada a vinda e a hora do Filho do Homem. Para você ver como é importante. Então ali em Atos 1 se cumpre o salmo de Davi. Os anjos vão adiante do Senhor para anunciar a sua entrada pelos portais da eternidade, porque ele não saiu pela porta da frente, ele saiu do ventre de Maria quando anunciado aos homens aqui na terra, mas agora ele vai voltar pela porta da frente. Deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar. Essa porta nunca foi aberta de dentro para fora para receber ninguém. É por isso que, poeticamente falando, o salmista diz que o porteiro pergunta, quem é este, o Rei da Glória? E a comitiva angelical vai cumprindo isso em Atos 1 diante dele, dizendo, o Senhor poderoso na guerra. Em outras versões, o Senhor poderoso na batalha. Agora na nossa versão, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. E os anjos vão adiante dele dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó moradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aí o texto diz que uma parte de anjos vai adiante dele, mas a outra fica parada. São dois anjos que ficam, e o texto diz que eles ficam ali porque os discípulos estão olhando e vendo que Jesus acabou de sumir por entre as nuvens.
E aí eles ficam olhando, porque ele disse que voltaria antes de ir, e como eles não sabem quanto tempo isso vai acontecer, eles ficam parados como se estivessem esperando que aquilo fosse acontecer muito rapidamente. Tipo, ele disse que foi, vai voltar, vamos ficar aqui olhando para esperar. Só que aí o anjo fica ali, porque não vai ser tão depressa quanto eles imaginam. Até porque o tempo de Deus não é contado como o tempo dos homens. Para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Aí aquele anjo que deveria ter ido com ele fica ali. E aí ele olha para Pedro, para os demais e diz: varões galileus, que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis, já não foi anunciado, que o mesmo Cristo que hoje aqui e agora viste subir por entre as nuvens, de igual forma por entre as nuvens outra vez o verá? Aí ao falar estas palavras, o texto diz que obviamente eles entendem que não era naquela hora ali imediata que Jesus ia voltar, e dali por diante passam a se reunir. E aí então nós chamamos de igreja primitiva, a primeira reunião entre os santos fora da presença carnal de Jesus Cristo. E como é que essa igreja se reunia? Essa igreja se reunia única e exclusivamente para esperar a vinda do Senhor. E como funcionava essa liturgia? Oração e adoração todos os dias, todos os dias, todos os dias. Olhe para alguém aí agora e diga para essa pessoa: todo dia, todo dia. Tá fraco, catuca umas 2 ou 3 e diga: todo dia, todo dia. Todo dia, esse povo orava todo dia. Segunda-feira oração, terça-feira oração, quarta-feira oração, quinta-feira oração, sexta-feira oração, sábado oração, domingo oração, segunda oração, terça oração, quarta oração, quinta oração, sexta oração, sábado oração. É assim que a igreja primitiva foi gerada. Oração, oração, oração. E não tinha esse negócio de chave da vitória, campanha das portas abertas, oração disso e daquilo. Não, era só oração. Oração, Jesus vem, Jesus faz, Jesus restaura. Era Jesus, 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 Jesus. E súplica, 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 súplica. E eles se reuniam para isso. E o texto diz: todo dia, abra a tua boca e diga comigo: todo dia. Diga: todo dia. Nenhum poder de uma experiência extraordinária que você já teve, por melhor que ela tenha sido, tem o poder de superar um hábito de alguém que busca Deus todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu digo isso até baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo vai viver uma experiência com Cristo extraordinária. Vai conhecer o Salvador de sua alma. Vai viver a quebra da religiosidade. Vai encontrar de frente aquele que ele perseguia pelas costas. Vai ser transformado, vai ser renovado. Mas a única forma de dar manutenção àquela experiência que ele viveu é conhecendo Cristo todo dia, orando todo dia, adorando todo dia, buscando todo dia. Este hábito foi tão forte, tão forte, tão forte, que no dia que ele foi preso junto com Silas, o texto diz que perto da meia-noite, arrebentado, todo machucado, pé e mão amarrado, o hábito vai falar forte. Por quê? Porque o hábito supera a dor, o hábito supera a decepção, o hábito faz você fazer o que você pensa que não tem condições de fazer. É o que chamamos de força do hábito. Agora pense da força, pense a força que é o hábito de um crente que tem hábito de orar, de jejuar, de clamar, de buscar. Perto da meia-noite, o que ele fez com Silas? Perto da meia-noite cantavam hinos e oravam. O que aconteceu? Terremoto, as cadeias se abriram, né? Ninguém fugiu. Salvou o carcereiro e a família. Quem conhece essa história, diga amém. Amém. Todo dia. Estamos querendo viver experiências isoladas. E por mais fortes que elas sejam, elas não podem ser mais fortes do que sua busca diária. Nada tem o poder de superar a sua devocional, irmão. Nem o congresso mais pentecostal sobrenatural do mundo. E é isso que a gente veio buscar hoje aqui. A gente veio buscar aqui um start, força. Para quê, Camila? Para vencer hoje? Não. Para conhecer o caminho que nos faz vencer todo dia. Todo dia. Não é coincidência a igreja ter sido gerada da forma que eu acabei de colocar aqui. E o texto diz que eles se reuniam para orar todo dia. E foi num desses dias que o texto vai dizer que então, de repente, quem não vê nosso texto do dia, quando vê o sobrenatural, diz: foi do nada. Todo
todo dia ali orando. Você acha sinceramente que era poderoso todo dia, que tinha lágrima todo dia? Não tinha, gente. Sabe por que eu digo que não tinha? Porque ninguém vive de sobrenatural todo dia. Procure aí as igrejas dos últimos 5 anos que abriram só para viver sobrenatural. Conte 5 anos e veja se elas continuam abertas. Ninguém aguenta ser arrebatado todo dia, mergulhado todo dia. É por isso que Paulo, quando nos deu a introdução de como deveria ser um culto, ele não diz sobrenatural, ele diz um culto racional. Deus não fez a gente para ser sobrenatural, Deus fez a gente para ser humano. Pode ver, das duas uma. Ou o crente que quer ser sobrenatural, ligado no sobrenatural o tempo todo, ou ele não consegue mais estabelecer contato direto com a sociedade normal, ou ele pira de verdade. E não é que é porque ele não é ligado, não, é porque ele não desliga nunca. E você não foi feito para ficar ligado nesse ponto o tempo todo. Não nesse nível de sobrenaturalidade, porque se fosse assim, ele não tinha te feito semelhante, ele tinha te feito igual, mas ele não te fez igual, ele te fez semelhante, você é ser humano. E existem pessoas que estão achando que não podem mais viver uma experiência sobrenatural com Deus, porque no dia a dia delas, elas não veem fogo todo dia, elas não veem poder todo dia, elas não têm revelação todo dia. Camila, eu acho que Deus não fala mais comigo porque eu não tenho mais sonho de revelação. Camila, no início Deus falava comigo toda noite. Camila, no início quando eu orava, a minha oração de joelho era regada com lágrimas sempre. Isso era no início, para você realmente entender ao Senhor. Agora diga para mim, quando você está no início da conquista, o teu namorado, né, que hoje é teu marido, ele te dava mais flores do que te dá hoje, ele se esforçava mais do que se esforça hoje. Vai ouvindo aí agora. Aí depois que você casa, a coisa não é igualzinho era. Aí você diz, ele mudou. Não é só ele que mudou, o relacionamento mudou. Maturidade traz um nível de segurança tão grande que eu não preciso de flor todo dia para saber que ele me ama. Eu não preciso de caixa de bombom toda hora para saber que ele está junto comigo. Agora vá ver como é o casamento de quem vive reclamando todo dia. Você não me diz eu te amo. Você já não faz mais isso. Você já não faz mais aquilo. Imaturidade, infantilidade, rasura. Vai desgastando o casamento. Com todo respeito, mas eu estou usando uma linguagem humana para você entender. Eu não estou dizendo que Deus é teu marido, não. Mas dentro de uma relação de intimidade devocional, Deus não tem que ficar te dando prova todo dia. Aí você diz, mas Gideão pediu velo seco, o Senhor deu. Depois velo molhado, o Senhor deu. Ele disse, eu dei porque ele não tinha Cristo. Porque você insiste em viver a sombra dos sinais? Se eu já te revelei o meu amor na cruz do Calvário, cadê a tua maturidade espiritual, mulher? Aí a gente pega um relacionamento que é bom com Deus, que está caminhando para a maturidade e quer limitar ele a coisas pequenas. Assim, hoje eu vou para o culto. Se a irmã de saia roxa e blusa amarela tocar no meu ombro direito, é porque tu é comigo nesse negócio. Que palhaçada! Irmã, eu creio em sinais. Só que não sou eu que sigo eles. O que a Bíblia diz é que eles seguirão os que creem. E a gente está nessa, sabe? De achar que Deus não ama mais a gente. De viver dizendo por aí, eu já fui mais crente. Tu nunca foi tão crente igual tu é hoje. Aquela época tu vivia de dependência, parecia o povo no deserto. Deus abençoava, você adorava. Uma escassez, você dizia, é demônio. Hoje não, hoje o Senhor está comigo. Você lembra dos versículos, lembra da palavra. Quando você está bem, você ora. Quando você está mal, você ora também. Você tá, olha para quem está do teu lado aí agora e diga para ele ou para ela, diga assim, você está em outro nível. Em outro nível. E o que Deus tem para fazer é ainda melhor do que tudo que você já viveu até hoje. Porque é assim que Ele age conosco. Mas você precisa ter maturidade. Maturidade para quê? Eu tenho falado isso onde eu tenho passado. Entendido que quem vive da parte de Deus o sobrenatural não é porque faz o sobrenatural todo dia, mas é porque se dedica a fazer aquilo que foi chamado para fazer todo dia, independente do que sente. As pessoas sempre dizem para mim, Camila, como é que eu faço para orar? Ora, dobre o joelho e ore. Mas eu não sinto de orar. E você acha que eu sinto de orar todo dia?
Tem dia que eu sinto mesmo é de pecar. Sentir, se deixar para sentir, a carne não opera voluntariamente para Deus bem algum. Voluntariamente você acha que a carne queria estar aqui? Queria nada, queria estar no sofá, de perna pro alto, descansando as varizes, comendo pipoca, vendo Netflix. O que a carne quer é isso. Aí você vem, por que você vem? Camila, eu vim porque eu sou o máximo, eu sou uma santa. Camila, eu vim, eu me arrumei toda evangélica, eu vim. Você veio porque o cooperador tem te ajudado a viver uma vida de todo dia. De alguém que busca Deus com maturidade. E aí o que o texto vai dizer então em Atos 2, logo em seguida, o que falamos aqui da igreja primitiva, o texto vai dizer que então eles se reuniam unanimemente, quando? Segunda, quarta e sexta? Todo dia. Todo dia, e ali eles oravam. E então um dia, respaldado por todos os dias, sabe por que hoje tem gente que Deus não dá uma experiência sobrenatural para ele do nada? Porque se der, ele não vai saber se foi de Deus ou se foi do diabo. Não tem respaldo de todo dia. Não conhece a voz de Deus, não busca, é por isso que vive perturbado. Até quando Deus sinaliza alguma coisa, aí você diz, ei menina, eu estou sentindo um negócio, mas não sei se é da minha cabeça ou se é de Deus, porque tu não tem todo dia. Quando você tem todo dia, você sabe quando é Deus que está falando. Deus vai sinalizando, vai confirmando, você vai desenvolvendo. Preste atenção, quantas vezes depois da primeira vez que Eli instruiu Samuel, que era Deus que estava chamando ele, você lembra disso? O texto vai dizer que o Senhor chama Samuel, e aí ele levanta e vai para o quarto de Eli. Meu senhor me chamou, sacerdote então no templo. Ele diz não, aí o senhor chama de novo Samuel, aí ele levanta e vai para o quarto de Eli. Meu senhor, o senhor me chamou? Ele disse não, aí ele entende, é o Senhor que está chamando ele, porque tem gente que é assim, Deus não fala mais com ele, mas ele ainda sabe quando é Deus que fala. E aí o texto diz que ele olha para ele e diz assim, olha, se te chamar essa voz mais uma vez, não sou eu. Quando você ouvir, você vai dizer, fala que o teu servo ouve. Então pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, e aí Samuel, ao ouvir a voz, vai se colocar sobre seus pés e vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Eli explicou uma vez, ele ouviu a voz de Deus 3 vezes. Depois você não vê mais a apresentação do texto de 1 Samuel. O Senhor, ou melhor, Samuel terceirizando o seu relacionamento com Deus para saber se era Deus falando com ele. Dali para frente ele já sabe quando é Deus que fala. Deus está dizendo isso aqui para a gente. Você não reconhece mais a minha voz porque me terceiriza em tudo que é pessoa e em tudo que é sinal. Olha isso. Mas quando você tem todo dia, você vai desenvolvendo o quê? Conhecimento, habilidade. Foi o que aconteceu com Samuel. Aí o texto diz então, que de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. No lugar onde eles estavam assentados e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um, e cada um falava conforme lhe era concedido. Oh, aleluia! Que gente é essa? É gente que busca todo dia. Isso aqui não é o sermão da ministração. Eu sei que eu ainda não fiz a leitura do texto sagrado. Prometo não demorar o mesmo tempo, porque senão vão ser 2 mensagens na noite, na tarde. E não são 2 no dia, né? Uma de tarde, outra à noite. Mas o Senhor está Ele me impeliu a dizer isso aqui para quem está me ouvindo, enquanto a missionária Lucimara falou tão rapidamente e tão fortemente que eu falei, Senhor, como eu vou ter um pouco mais de tempo, eu vou falar mais um bocado do que ela falou, porque o Espírito Santo de Deus estava me dizendo, fala, 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 aleluia. Olha de novo para ela ou para ele e diga, é todo dia, é todo dia, é todo dia. E aí Deus vai fazer um de repente aparecer na sua vida. E isso vai ser o suficiente para mudar a sua vida inteira. A igreja primitiva nunca mais foi a mesma por causa de um dia da descida do Espírito Santo. Mas o que provocou isso não foi um dia de busca, foi busca todo dia. O Senhor está dizendo, eu posso mudar a sua vida assim. E isso não depende da condição dos meus dias, isso depende da condição dos seus dias. Busque todo dia.
Ah, Camila, mas eu recebo vitória de vez em quando, porque só ora de vez em quando. Se orasse todo dia, Deus ia te conduzir em triunfo sempre. Eu não estou falando sobre contar vitória sempre, não. Eu estou falando sobre se sentir vencedor até na prova. Aleluia. Olha para ele ou para ela de novo e diga: é todo dia. Diga: é todo dia. Agora sacode alguém e diga: busca todo dia. Que o de repente vem a qualquer hora, a qualquer minuto Deus vai te surpreender. Quem recebe essa palavra? Aleluia, aleluia. A palavra que Deus colocou no meu coração para vocês nessa tarde está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Abra comigo a sua Bíblia aí agora. Alguém bebeu nessa caneca, gente? Tem certeza, né? Olha como é que a gente prega melhor. Evangelho do Senhor segundo escreveu Marcos. Capítulo 5, a partir do verso 22 em diante. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Diz assim o texto: então chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. E certa mulher que já havia 12 anos, que tinha uma enfermidade e que havia padecido na mão de muitos médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele por entre a multidão e tocou-lhe na sua veste. Porque dizia ela consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. E imediatamente ao tocar, lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo que estava curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se por entre a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E responderam os discípulos: mestre, tu vês que a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Senhor tocou em meu coração para ministrar essa palavra para a sua vida nessa tarde. E há algumas coisas aqui que a gente precisa prestar muita atenção. Sobre estarmos atentos a não perdermos o tempo da oportunidade. Eu costumo dizer que oportunidade é o encontro entre o tempo e a ocasião. Isso é oportunidade. Um tempo propício para uma ocasião propícia, ou seja, tudo coopera e então chamamos isso de oportunidade. E Jairo agora vai criar uma oportunidade, enquanto a mulher do fluxo de sangue vai se aproveitar de uma oportunidade. Agora, o que coloca eles em pé de igualdade é que ambos estão, a despeito de como buscaram, diante da mesma oportunidade. Porque a oportunidade hoje aqui, ela poderia ter outro nome, ela poderia simplesmente se chamar Jesus. Aonde Jesus passa,
Oportunidades são distribuídas para quem sabe ler o tempo e a ocasião. Glória a Deus. Lembra? Mateus 15, passando pelas cercanias de Tiro e Sidom, uma cananeia saíra daquelas cercanias. Por quê? Porque ela entendeu que estava diante de uma oportunidade. Gritava Jesus pelas cercanias, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí você conhece essa história. Ela encontra com ele, o adora, ele quebra o protocolo, abençoa ela, e no final a sua filha é livre daquele mal de possessão demoníaca. Todas as vezes que Jesus está em um lugar, você precisa discernir que se Jesus está presente, você automaticamente tem uma oportunidade. Uma oportunidade que você não pode perder, uma oportunidade que você não pode deixar passar. Para alguém essa noite, para alguém desligado essa noite, é só mais um culto, mas para o adorador, todo culto é uma oportunidade. Porque se Jesus está, a gente tem uma oportunidade. Então a primeira verdade que eu quero que você entenda é que apesar de Jesus ser o mesmo e ser o único, cada um aqui vai se valer da sua oportunidade de uma forma. Como eu disse, Jairo foi atrás e foi ele inclusive que moveu essa caminhada do Senhor Jesus. O Senhor estava parado até o momento em que Jairo lhe encontrou. Tanto é que depois que essa multidão aperta ele no meio do caminho, que caminho é esse? É o caminho que ele está fazendo a caminho da casa de Jairo. Então, na verdade, a necessidade de Jairo vai abrir um leque de oportunidade para uma multidão de pessoas que, se souberem discernir, enquanto Jesus está indo lá na casa de Jairo para curar a filha dele, porque ele já havia atendido o clamor de Jairo. Quando Jairo chegou, uma vez que a sua filha já estava enferma, quase à morte, e disse: rogo-lhe que vá em minha casa, que ponha a mão sobre a minha filha, porque ela está à morte, e eu peço que o Senhor sare para que ela viva. O texto diz, foi onde a gente abriu a narrativa. Ele levanta e vai, então ele já está decidido a entrar na casa de Jairo e curar a menina. No meio do caminho, você sabe, a menina vai vir a óbito. Então, o pessoal que estava acompanhando o que estava acontecendo dentro da casa de Jairo, vai até Jairo, que está ao encontro de Jesus, diz para ele: Jairo, não importune mais o mestre, porque a menina já morreu, como quem diz, não adianta mais. Só que quando Jesus está presente, tudo que acontece diante dos outros, diante dele, é apenas uma oportunidade. A oportunidade, no caso de Jairo e da sua filha, só demonstrava que agora o milagre seria ainda maior, só demonstrava que agora o milagre seria ainda mais apoteótico. Tanto é que ele mesmo fica angustiado diante da notícia. Ele está indo, Jesus está indo, a multidão está apertando, e então chegam e dizem: olha, não importune mais o mestre, a menina morreu. Mas aí o que Jesus diz para ele? Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que ele está dizendo? Não perde a sua oportunidade, não esquece o que você veio buscar. Quando Jesus se levanta para ir à casa de Jairo, já está determinado, ele já decidiu o que ele vai fazer. Agora, o que vai acontecer no meio do caminho até lá, não muda o que Jesus decidiu fazer, só por causa do que está acontecendo no meio do caminho. Não, você não entendeu, eu vou te explicar de novo. Às vezes, numa busca a Jesus por algo, por alguém que está enfermo, por alguém que está viciado, por uma dívida que já é grande. Um exemplo: quando você vai buscar, a dívida é grande, antes dele resolver ficou pior. Quando você vai orar pela enfermidade de alguém, enquanto você ora, ela já era praticamente incurável. E enquanto você estava buscando, daqui a pouco parece que a causa está perdida. Só que o que você tem que entender não é apenas o que está acontecendo durante o caminho, é aquilo que ele te respondeu dizendo que ia fazer antes de começar a caminhar. Quando Jesus saiu de onde saiu para ir à casa de Jairo, ele está dando para Jairo a sua decisão. Qual? Eu vou na sua casa. E se Jesus vai entrar na minha casa, não interessa se está enferma, se está morta, se já está igual Lázaro em decomposição por já estar morto há 4 dias. Ter a oportunidade de estar com Jesus é poder viver o milagre, não importa o tamanho do milagre. Por isso então Jesus vai dizer para ele: Jairo, não temas, crê somente, crê somente. Sabe por quê?
Porque aquilo que aconteceu na trajetória enquanto eu ia para sua casa não tem o poder de alterar aquilo que eu já decidi fazer antes de chegar lá. Oh meu Deus do céu, quem está entendendo agora? Jesus te trouxe hoje aqui, Ele está dizendo, você não tem que se lembrar do que vai acontecer no meio do caminho. Você tem que se lembrar daquilo que eu decidi antes de começar a caminhar com você. Não importa os prejuízos, os efeitos colaterais, as multidões que vão se aproveitar da sua oportunidade, ou as coisas que vão acontecer no trajeto. Eu vou tentar falar bem abertamente, que é para todo mundo entender. O que o Senhor está dizendo é, se no começo eu decidi te dar vitória, não importa o que vai acontecer no meio, eu vou contigo até o final. Crê somente. Nesse processo, no meio do caminho, a multidão aperta, todo mundo aperta. Por quê? Porque até o dia, desse dia aqui, ó, muitos milagres já haviam acontecido por intermédio de Jesus. Muitos. O texto diz que aonde ele passava, afluía uma multidão de pessoas. E aonde ele passava, o texto diz que todos aqueles a quem ele tocava, estes eram curados. Aonde ele passava, se ele tocasse em alguém, essa pessoa que era por ele tocada, imediatamente essa pessoa era. Por isso o clamor de Jairo é, rogo-te, olha isso, que entres em minha casa e que imponha a mão sobre a minha filha, porque eu sei que tocando ela sarará. Porque aonde Jesus passava, a todos quanto ele tocava, estes eram. Estes quem? Os que ele. Então as pessoas percebiam que a cura se manifestava sempre que ele. E de tanto ver ele tocar e a pessoa ficar curada, começaram a estabelecer um método. Só é curado quem por ele for tocado. Por isso Jairo diz, vamos lá na minha casa e toca na minha filha. Só que qual é a condição da mulher do fluxo de sangue que vai interpelá-lo na oportunidade de Jairo no meio do caminho? De acordo com a lei, ela é imunda. Você lembra disso? Eu não disse suja, eu disse imunda. Camila, imundo é pior do que sujo? É, você usa um banheiro que está sujo, mas não consegue usar um banheiro que está? Ela era totalmente repelida daquela sociedade, porque de acordo com a lei, ela não só não tocava, como também não podia ser. Ela poderia ir para casa e ficar perturbada, porque ela poderia achar que aquele método era o único sistema que Jesus usava para curar. Ela poderia ir para casa e desistir, abrir mão da sua oportunidade de estar vendo ele passar. Ela poderia dizer, puxa vida, como eu gostaria de ser curada, mas eu não tenho como ser curada, porque por ele eu não posso ser. Só que ela vai para casa e ao invés de ficar pensando, eu não posso ser curada, se por ele eu não posso ser tocada, não, enquanto isso ela pensa, e se? Oh meu... Quando você está decidida a aproveitar uma oportunidade, minha filha, não tem barreira certa. Mulher, essa palavra aqui é especificamente para as mulheres. Você sabe por quê? Porque não tem um ser humano mais absurdo do que mulher para aproveitar a oportunidade. Se não tem creme, ela passa gel. Se não tem gel, ela molha a mão. Se não tem grampo, ela amarra com elástico. Se não tem elástico, ela amarra com cadastro. Se não tem alho, ela faz com cebola. Se não tem carne, ela faz com linguiça. Se não tem linguiça, ela frita o ovo. Se não tem outra coisa, ela mistura tudo na panela. Com mulher não tem tempo perdido. Se não dá para ir de salto, ela traz o chinelo da bolsa, troca na porta da igreja. Se não dá para ir de ônibus, ela vem de Uber. Se o Uber fica caro, ela racha com a outra amiga. Meu Deus do céu! Mulher, quando cisma que vai aproveitar a oportunidade, não adianta dizer para ela que não dá. Se você chega para uma mulher que foi convidada para ser madrinha de um casamento e você diz para ela, você vai ser minha madrinha, ela se alegra primeiro e aceita na hora. Depois ela pensa, não tenho dinheiro para o vestido, como é que eu vou arrumar esse negócio? Para que eu fui dizer sim? Daqui a pouco ela liga para uma, liga para outra, ó, tu vai me dar o cabelo, tu vai fazer minha unha, vou te pagar daqui a 15 dias o vestido da fulana, devolveu, era alugado, foi de presente, não deu nela, manda ela me emprestar, depois eu lavo e devolvo. Ela vai arrumando tudo para poder criar, porque ela sabe aproveitar a oportunidade.
Essa mulher podia ter ido para casa e podia ter chorado, podia ter utilizado aquilo como único método existente de cura. Só que quando Jesus está no lugar, todas as oportunidades precisam ser consultadas, porque Jesus é alguém que quando chega não fecha a porta. É por isso que ele mesmo diz acerca de si mesmo: eu sou a porta. Aleluia! Jesus é a porta da oportunidade que você procura. Jesus é a porta da oportunidade que você precisa. Só que você não pode desistir dessa oportunidade de encontrar com Ele, de viver com Ele, de ser transformada por Ele, de contar testemunho através do seu encontro com Ele, só porque você está vendo Ele abençoar pessoas de um modo diferente do seu. Essa mulher não vai para casa ou no caminho, sei lá onde ela estava, murmurar e dizer: puxa, que pena, vou perder a oportunidade. Por quê? Porque eu não posso por Ele ser tocada. Eu aprendi isso com minha mãe. Gente, minha mãe não perde uma oportunidade por causa de nada. Nada. Eu me lembro da gente indo para o Sesc. Aqui tem Sesc. Na época a gente pagava R$7 de entrada. E a gente só tinha o dinheiro da entrada, só que a gente morava muito longe do Sesc. Aí minha mãe dizia: vocês querem ir para o Sesc? Claro que queria. Escondia as pereba na hora da avaliação, porque não podia ter pereba, não podia ter nada. E minha filha, se tem uma coisa que pobre tinha naquela minha época, era pereba. A gente vivia embielado com as coisas que não sabia nem de onde era. Aí tô lá, quando passava da avaliação, R$7 eu, R$7 minha irmã mais velha. Larissa ainda não era nascida, R$7 da minha mãe. Lá dentro tem um monte de coisa para você comprar se você quiser, só que a gente só tinha o dinheiro da entrada. Então minha mãe dizia: ó, nós vamos fazer comida, nós vamos levar. E não quero conversa fiada. Ela fazia aquele frango maneiro, aquela farofa arrumada, aquela maionese legal. Montava lá perto da área da piscina os descartáveis, colocava tudo, porque nós é pobre, mas nós é limpinho. E aí arrumava, pá, a gente comia, aproveitava. Aí eu me lembro dela dizer assim: o que vocês querem? Vocês querem, só tem dinheiro para uma passagem. Vocês querem ir andando ou voltar andando? Tem que escolher, porque que vai andando em alguma, ou na ida ou na volta, isso é certo. Aí ela dizia: eu sugiro que seja a volta, porque vocês vão voltar cansado, né? Entrando no ônibus e tal. E aí a gente ia. Com festa era a mesma coisa, não tinha roupa. Aí a minha avó agora, minha avó Zilda, falecida mãe do meu pai, não tinha roupa, não tinha nada. Aí ela pegava uma roupa, ou que não era minha, ou que já era passada, ou que era grande da minha irmã, e ela fazia o que hoje a gente chama de customização. Quem inventou isso foi minha avó Zilda, respeita a minha história. Minha avó pegava a roupa, irmão, podia ser do tamanho plus size, ela fazia entrar um PP, ela criava, ela mexia, ela arrumava, e no final virava uma roupa dedicada para aquilo. Então eu nasci no meio de uma família, e todo aquele que já passou por extrema pobreza sabe que dificuldade é agente para criar possibilidade. Ninguém se desenrola tão bem quanto um pobre. Ele chega, ele vai, ele faz, ele dá o jeito, ele arruma. Camila, por que você está dizendo isso? Porque você tem reclamado de não conseguir desfrutar com totalidade as oportunidades que o reino, as oportunidades que Deus tem te dado por causa das suas circunstâncias. Só que hoje Deus te trouxe aqui nesta tarde para te dizer assim: e se eu te disser que você só está em desvantagem? Por quê? Porque a possibilidade, ou seja, a oportunidade que vai ser gerada através da sua dificuldade, só pode ser desfrutada por alguém que está na tua posição. Camila, eu ainda não entendi, você vai entender agora. Todo mundo só era curado se por Jesus fosse. Abre a boca, todo mundo só era curado se por Jesus fosse. A mulher não podia ser tocada porque de acordo com a lei ela era imunda. E aí o que ela vai fazer? Desperdiçar a oportunidade? Não, avaliar a oportunidade por um ângulo que ainda não foi avaliado. Viver a possibilidade de um milagre que por um ângulo ainda não foi vivido. Ela não vai chorar porque não pode ser tocada. A sua dificuldade vai gerar nela criatividade para ter uma ideia que ninguém teve. Levanta a mão que eu estou sentindo a autoridade de Deus para profeta. Levanta as duas, minha filha. Tá com a mão arriada porque Deus está dizendo: eu não estou te deixando em dificuldade porque te odeio. Eu não
estou deixando você em dificuldade porque eu não gosto de você. Não é isso não. Você está vivendo em dificuldade porque eu vou explorar através da tua dificuldade uma criatividade, uma ideia. Eu vou gerar através da tua vida algo que ninguém nunca viveu, algo que só vão viver a partir de você, algo que vai ser gerado a partir dessa dificuldade. Fecha a mão, toma posse dessa palavra. Deus não está fazendo isso para você sofrer, Deus está fazendo isso para inovar. Ai meu Deus, eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Deus vai inaugurar métodos novos através da tua vida. Sua dificuldade não é para você morrer, não, minha filha. O fato de com você as coisas parecerem que é mais difícil do que é com todo mundo não é porque Deus te odeia, não. É porque Deus vê aqui em você, por causa dessa circunstância adversa que você está passando. Oh, Deus vai te usar para inaugurar métodos novos. Deus vai te usar para estabelecer planos que ninguém nunca tentou. Camille, Deus faz isso? Faz. Deus faz isso. Deus fez isso com Davi, sabia? Deus fez isso com Davi. Davi venceu um gigante que tinha lança, espada e escudo, usando apenas uma funda e uma pedra. E quem venceu? Quem venceu? Golias ou Davi? Golias ou Davi? Davi venceu. Aí a gente só bota na conta do Senhor e diz assim, foi Deus. Não tenha dúvida, foi Deus. Mas Deus usa ferramentas dos homens. E por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse só caráter e atributo de Deus para vencer Golias, depois, futuramente, Funda não entraria no esquadrão do exército de Israel. Só que entra. Inclusive, alguns vão se tornar extremamente especialistas, conseguindo acertar fios de cabelo a mais de 800 metros de distância. Mano do céu! O que hoje alguém despreza. Alguém olha para você e diz, que mané boleira? Como é que você vai construir casa sendo boleira? Que mané costureira? Como é que você vai sustentar filho e pagar faculdade fazendo costura? Que mané empreendedora, consultora? Você vai conseguir dar conta de sustentar a casa vendendo revista? Aonde você já viu salgadeira ficar rica? Aonde você já viu faxineira morar em casa com piscina? Pois se liga, porque Deus hoje te trouxe aqui para dizer, eu vou começar a usar métodos novos, mas você não pode abrir mão da sua oportunidade. A mulher não vai para casa chorar não, minha gente. Ela vai bolar um jeito de conseguir aproveitar a oportunidade que está diante dela. E ao invés de pensar, não posso ser curada porque ele não pode me tocar, ela pensa, e se? Deus está abrindo um leque aqui nessa noite, quem tem ouvidos ouça. E Ele está dizendo, ao invés de chorar e morder a fronha do travesseiro, começa a dobrar o joelho e começa a dizer, cooperador, e se? E se ele decidir abençoar a mãe solteira? E se ele decidir abençoar esse dízimo de R$2,50? E se ele abençoar os meus bolos? E se a minha faxina der conta de construir piscina em casa assim? E se ele tocar na minha conta e começar a abrir crediário para mim? E se eu fizer alguma coisa? Aí ela vai dizer assim, se tão somente eu tocar, se tão somente, mano, uma mulher abusada. Quando você tem fé e tem certeza do que você quer, não interessa o que dizem, olha isso. Só pode ser por ele curado quem por ele for, se tão somente. Olha o que ela está dizendo, de acordo com a fé dela. Quer saber? Eu tenho tanta fé que esse homem não precisa me tocar não, diante do que eu estou ouvindo por aí, porque o texto diz que ela ouvia dizer. Então ela está ouvindo dizer coisa que está mostrando que Deus é mais poderoso, que Cristo é mais poderoso do que o método. O que ela está ouvindo? Vamos aqui tentar recapitular algumas coisas.
Coisas que aconteceram antes dela. O que ela está ouvindo? Ela está ouvindo, por exemplo, que isso já tomou conta de Jerusalém, Judeia. A fama dele já estava sendo percorrendo ali aquelas cidades vizinhas. O que ela está ouvindo? Menino, tu não está sabendo. Um homem aí. Qual é o nome dele? Jesus. Filho da Maria? Menina, pois é, do Zé. Que Zé? Aquele que fez aquela cadeira de balanço para a avó Cotinha. Então, menina, Jesus entrou num casamento, estão dizendo por aí, que o homem chegou lá, que o vinho acabou, que ele transformou água em vinho. É mesmo, é. E qual é o nome dele? Abre essa boca, menina. Qual é o nome dele? Bota um sorriso por debaixo dessa máscara. Qual é o nome dele? Estão ouvindo dizer por aí o que ele transformou? Garota, tu não sabe o que aconteceu. Lembra do filho da viúva de Naim? Eu me lembro. Não, tu lembra que ele morreu? Então, a viúva já tinha perdido o marido. Agora perdeu o único filho. Pô, tu não acredita o que aconteceu. Estava vindo ele e os homens com quem ele anda. Porque ele está sempre acompanhado de uns homens. Aí eles estão vindo de um lado, vem a morte. Eles vão cantando, triste, chorando. A viúva desesperada. Oh, meu Deus do céu. E do outro lado vem eles. Vitorioso és. Na teima. Aleluia. Aí vem chegando, rapaz, o homem é tão poderoso. O homem é tão poderoso, o homem é tão poderoso. O que ele fez? Ele ressuscitou o filho da viúva. Ué, é mesmo? Mas judeu toca em morto? Não, aí é que tá. O homem é tão poderoso que ele só tocou no esquife. O esquife passou vida pro menino. O menino levantou e ele devolveu o menino para sua mãe. Ele é muito ouvindo falar de quem? De quem? Ouvindo falar de quem? Você não precisa saber muito de química, muito de física. Você não precisa ter pós-doutorado para aprender a aproveitar as oportunidades que Jesus está te dando. Eu fui educada espiritualmente por mulheres que não tinham a conclusão nem do ensino fundamental, mas os ricos mandavam chamar, os doutores mandavam chamar. Eu já entrei em apartamento que o piso custava o preço dos pisos da minha casa inteira. E quando eu entrava lá, não importava nada. Eles diziam para a missionária Maria Helena, diziam para a missionária Consuelo: clama aí, porque eu sei que vocês conhecem o homem chamado Jesus. Quantas vezes a gente entrava ali, eu ainda não tinha concluído o ensino médio, a Consuelo não terminou nem a terceira série, mas elas começavam: Senhor, eu vim aqui no teu nome, e é no teu nome que eu te peço. E Jesus levantava, curava, restaurava. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Pare de dar mais crédito ao método do que ao nome. Essa mulher aqui, pelo que ela ouvia, ela entendeu que o método podia ser bom, mas o homem era melhor, maior. Quem se prendeu ao método foram os homens que receberam. Ela entendeu que o poder dele era tão grande que não tinha como esse homem abençoar só tocando. Ela entendeu que ele era tão grande que se ela tocasse, ela ia ser abençoada. Nunca coloque um método acima do nome. Nunca, nunca. Nunca. Fariseus se comportavam assim. É por isso que Jesus curava no sábado. E de vez se alegrarem por ver alguém que era enfermo há 18 anos. Não, eles reclamavam. Reclamavam. Porque era sábado. O que é isso? É gente que quer botar o método acima do... Só que Deus está dizendo: você está perdendo oportunidades. Porque está colocando o método acima do nome. Ah, se não for filha de pastor. Ah, se não for da igreja tal. Ah, porque eu não tenho ninguém da minha família que é crente. Ah, porque está botando o método acima do nome. O Senhor está dizendo: meu nome é acima de todo nome, de todo método. Aí então ela disse: então somente eu tocar vai ser o suficiente. Sararei. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo essa mulher. Ela é muito ousada. Porque o texto diz que ela tocou e estancou na hora a hemorragia do corpo. Ela sentiu no corpo. Completa aí, igreja. Ela sentiu no corpo. Que estava curada imediatamente daquele mal que a flagelava há 12 anos. Deus não estava ali em Cristo honrando aquele dia. Deus estava honrando a busca de alguém que não queria morrer há 12 anos. Essa mulher aqui ficou pobre de tanto investir na cura, mesmo sabendo que o mal que ela tinha, não tinha, mas ela gastou tudo, ela ficou pobre.
Por quê? Ela investia todo dia. Quem tem chance de saber desfrutar a oportunidade na hora que ela vai aparecer? Quem está preparado na hora que ela aparece? Não, quem se prepara antes, todo dia. Não foi um dia que deu vitória para ela, foi 12 anos. Você sabe por quê? Depois de 12 anos, anêmica, cabelo caindo, unha fraca, perna bamba. Porque, gente, 12 anos perdendo sangue, em época que não tem transfusão sanguínea, abre a mente. Epiderme pálida, anêmica profundamente. Depois de 12 anos, se ela já tivesse desistido, não tem oportunidade certa. Jesus ia poder estar passando na porta da casa dela. Ela ia estar deitada. Sabe o que ela ia dizer? Se é de Deus, ele vem aqui e me cura. Mas não, isso aqui é uma mulher que se preparou 12 anos e que agora em um dia viu uma... Se ela não correr atrás 12 anos, em que aspecto? Camila, mas ela não ficava curada, ela já sabia disso, mas não desistia. Gente, tem gente que só não morreu ainda porque está se embolando com a morte. A morte vem de um lado, ela vem do outro. Eu conheço gente assim. Tem uma cantora amiga minha que está atravessando um processo de câncer e todas as vezes que a gente está junto, segundo o médico, ela já está em estado de metástase. Rapaz, mas aonde a gente está, né, mãe? Ela adora com alegria, ela bota para frente, parece que eu vejo ela agarrando a morte dizendo, tu não me leva, tu não vai não. Eu digo, é isso aí, minha filha, mete bronca. E eu ajudo, eu fico aí embaixo às vezes quando ela está ministrando, eu falo, não vai levar não, solta ela. A gente se embola. E é isso que te prepara. É isso que te prepara. É isso que faz você se tornar uma pessoa preparada para a oportunidade que Deus vai te dar. O que, Camila? O fato de estar diante de Jesus agora? Não, gente, com todo respeito, mas o fato de nunca ter desistido antes. É isso que te prepara. Essa mulher vai ver uma vantagem na sua dificuldade. Olha para mim que isso aqui é uma chave que se você aprender a botar na tua mente, ela muda a tua vida. Tua dificuldade não é só para você ser provada. Tua dificuldade, nela, sempre está escondida uma oportunidade que só pode ser vista por quem está passando o que você está passando. Você sabe quem criou o canudo do cadastro? Sabe quem criou o canudo do cadastro? Dentre muitas histórias contadas, uma delas me chamou a atenção. Não foi quem usava sapatos, mas foram os operários que precisavam utilizar botina e calçados com cadastro forte para aguentar o dia. E tinha gente que se atrasava, porque é uma dificuldade tentar enfiar o cadastro no buraquinho do sapato sem aquele canudinho de plástico. Quem você acha que inventou como é que é o nome daquele negócio? Porta-copo? Bota no Google depois e você vai ver. Como diz, dá um Google aí. Né? Esse cara ganha até hoje uma porcentagem, 0,0 alguma coisa por cento, mas da patente da ideia de todos os protetores de copos de café e de bebidas quentes no mundo. A patente é dele. Ele pode ficar sem trabalhar até 3 gerações. E a família dele vai continuar sendo rica. Jesus, guarda o teu povo dessa inveja. Agora escute isso. Eu senti, parou aqui do nada. Veio assim, pesou o ambiente. Mas já saiu. Ouça isso aqui para a gente encerrar. Quem consegue ver que toda dificuldade, no terreno da dificuldade, ela sempre vai te dar uma oportunidade que só pode ser vista por alguém que está passando o que você está passando. Só que ao invés de reclamar do que está acontecendo, você precisa dar uma parada e observar. Porque Deus está dizendo, tem uma ideia nesse terreno que você chama de infértil. Essa mulher sai então de casa e ela diz, ele não pode me tocar, mas eu vou tocar. E ela vai alterar o método. Historicamente falando, gente, ela vai alterar o método. Por quê? Porque todo mundo achava que só podia ser curado se por ele fosse. Aí vem ela por detrás, não toca nem nele, toca na orla das vestes. Se você tocar na barra do meu vestido, não tem como eu sentir. Pano não tem vida. Olha isso. Ela toca na orla das vestes dele, ele para a multidão. Está todo mundo apertando e comprimindo, mas ele sente quem toca. Oh, meu Deus
do céu. O povo está do lado dele, o povo não tem a enfermidade dela, o povo tem força para apertar ele, mas ninguém recebe milagre. E por que não? Porque na cabeça deles não adianta estar colado com ele, ele tem que tocar. E na cabeça dela é o contrário, não precisa tocar em mim, eu tocando em ti eu já recebo. E foi desse jeito, ela toca, é curada na hora, sente no corpo o estancado, a hemorragia, é livre daquele flagelo, ela fica emocionada, mas ele para tudo e diz: para, alguém me tocou. Quê? Alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta, te comprime, e tu dizes: alguém me tocou. A multidão aperta e comprime, tocar é uma só. E o texto diz que ele virava-se para trás, artigo definido na frase, para ver que isto fizera. Ele sabia ou não sabia quem tinha tocado nele? Sabia ou não sabia? Mas ele está dando para ela uma oportunidade de confessar. Ele vira: alguém me tocou, porque eu senti que poder saiu de mim. Virtude foi liberada. Ela pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. E ele deu. Mas ele não permite que você vá embora pegando o que é dele sem falar com ele. Você pode vir para essa conferência, sentar no último lugar e dizer: vou lá para receber. E quando o culto acabar, dizer: vou embora. Ele está dizendo: sem falar comigo não. Você não vai embora sem falar comigo. Você pode pegar o que quiser de mim, só não pode ir embora e não reconhecer que você pegou. Vai falar comigo antes de ir embora. Vai falar. Jesus está dizendo aqui para alguém: você vai falar comigo antes de ir embora. Alguém está dizendo: mas eu falei contigo o culto inteiro. Ele você falou comigo, mas agora eu vou falar com você. Porque quando ela toca, ela recebe dele aquilo que ela queria receber, a cura. Mas quando ele fala com ela, ele ministra sobre ela o que ela precisava, mas não sabia. É por isso que no nosso contato com Jesus, quando a gente toca nele, a gente tira dele o que a gente precisa, mas quando é ele que toca na gente, ele dá pra gente o que a gente precisa e nem sabia. E por que eu digo isso? Porque quando ela toca, ela é curada. Quando ele chama, ela admite: fui eu, Senhor. Aí ele olha para ela e vai dizer uma palavra que ela já não ouve há mais de 12 anos. Quando ela confessa, ele olha para ela e diz assim: filha. Olha para quem está do teu lado e diga assim: curou de novo. Curou. Ela sentiu a cura no corpo, amém ou não amém? Mas quando ele chamou de filha, ele curou o quê? A alma dela. Ele está dizendo: ei, quando você me busca, você tira de mim o que você deseja, mas quando eu te encontro, eu toco você aonde você não imagina. Fica de pé do teu lugar num salto de glória. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Camila, a que distância será que nessa noite Jesus está de mim? Ele está mais perto do que a distância do que você pensa que precisa para alcançá-lo. Sabe quando você está deitado assim e o controle da televisão está longe de você? Você podia levantar e pegar, mas você está tão cansado. Aí você vai esticando, esticando o dedo. E depois pega com muita dificuldade. O Senhor está dizendo: eu estou mais perto do que esse controle que você procura quando está cansado. Sabe quando você quer beber um pouco de água, mas já está deitada na cama e a água fica na cozinha e você esqueceu de levar para o criado mudo do quarto? E você diz: eu queria tanto uma água, eu queria tanto uma água. Se eu te disser que nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou mais perto do que a água da tua cozinha. E se eu te disser, poeticamente falando nessa noite, que assim como ela tocou ele à distância da medida de um braço esticado, você pode tocar nele hoje e levar o que você deseja à distância de um braço. Oh, quem está entendendo? Ela tocou, foi curada, se apresentou. Quando ela se apresentou,
Aí ele tocou profundamente. Ele não tocou com a sua mão, ele tocou com a sua palavra. Ele olhou para ela e disse: filha, você se sente imunda. Como eu disse aqui no início, a culpa muitas vezes é como uma bigorna na tua consciência, dizendo: você pode vir aqui, mas não vai receber tudo, porque você não busca direito, você não renuncia direito, você não faz nada direito. Só que o Senhor está dizendo hoje aqui para você: isso que você chama de culpa e de imundícia não muda o fato de eu te reconhecer como minha filha. Se você me reconhece como Senhor, eu te reconheço como minha filha. Deus está me mandando dizer aqui a mulheres que estão aqui se sentindo culpadas porque não são casadas, culpadas porque se afastaram da igreja, culpadas porque não têm uma vida espiritual ativa. Só que o Senhor está dizendo: você não vai embora sem falar comigo, porque hoje eu quero te chamar de filha. Você recebeu cura no seu corpo, alívio para essa semana. Só que o Senhor quer te tocar na alma. Essa palavra aqui não é para você chorar um pouquinho, ficar feliz e depois passar. Não. O Senhor está dizendo: essa é a parte que você me toca, só que agora vem a parte que eu te toco. Porque quando você me toca, você leva de mim o que você deseja. Mas quando eu te toco, eu te alcanço em áreas que você não sabia que precisava de cura. Filha, tua fé te salvou. Aí ele diz assim para ela: gente, vai em paz. Remaracando le mandaragash, eminarabanda rabashai. Rebanda canda la mando rebashere cala marashere balababa. Elibana baba subiniri kamanarara. Remanara ganda rabada canda la mashore barababa. Eu vou pedir para acender as luzes só um pouquinho, porque eu vou contar de 1 a 3 agora. E como está um pouquinho cheio, eu vou pedir para numa contagem de 1 a 3 só levantar a mão quem hoje precisa de redenção. Deixa eu contar até 3 para você entender bem o convite. Todo mundo que está aqui, que já serve ao Senhor, amarra a mãozinha assim para baixo, porque crente em ambiente espiritual não consegue ficar sem dar glória a Deus. Então segura, amarra a mãozinha aí, porque esse ambiente está altamente espiritual. E se você não se segurar, eu vou perder a oportunidade de ver aqui a filha que Deus vai salvar e que Ele vai trazer de volta nessa noite. Porque Ele não quer só que você tenha a porta aberta, que você seja curada, que você prospere. Ele quer que você volte a ter a alegria da presença dEle, a alegria da salvação, a paz que excede todo o entendimento. Agora presta atenção para você entender o tamanho da oportunidade. Completa aí, igreja. Presta atenção para você entender o tamanho da... A porta da salvação está aberta nesta tarde. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, vai levantar a mão direita somente as mulheres que reconhecem nessa noite: Camila, eu preciso de redenção. Sabe por quê? Eu me afastei. Tá sendo transmitido ao vivo ou não? Tá? Então para quem está assistindo, tem alguém acompanhando pelo chat do YouTube, alguma coisa? Tem? Você que está aí em casa, tá nessa aqui? Você que está em casa, ouviu a palavra, se tiver afastada dos caminhos do Senhor, afastado. Camila, eu estou desviado, não frequenta culto, não para sábado à noite para assistir mensagem. Você está afastado. E se você estiver aqui nessa noite, ou aí em casa, no celular, no banheiro, no quarto, numa Smart TV, num iPhone, eu sei lá, num qualquer Android, aonde quer que você esteja,
O Senhor está dizendo: você me tocou quando me procurou, quando ouviu minha palavra. Só que agora, se você autorizar, se você confessar, eu vou tocar na sua alma. E não tem depressão, não tem síndrome do pensamento acelerado, não tem síndrome do pânico, não tem obra de macumbaria, não tem feitiço, não tem encantamento. Nada vai me impedir de acessar a sua alma e de te resgatar como filha, e de te resgatar como filho. Então, quando eu disser 3... Não, Camila, eu não posso levantar a mão, eu não posso entregar minha vida para Jesus. Por quê? Porque eu não sou casada, não estou pedindo tua certidão de casamento. Estou pedindo tua decisão. Mas, Camila, como é que eu vou fazer? Primeiro o reino do céu e a sua justiça. Não, Camila, mas para mim servir a Deus é coisa séria. Ainda não está muito séria. Porque se é séria de verdade, você tem que fazer o que Jesus falou. Não, Camila, mas é que eu vou resolver. Depois que eu resolver, eu volto. Você não vai resolver. E não é porque você não quer. É porque foi o próprio Jesus que disse: sem mim, nada podeis fazer. Camila, então como é que eu faço? Tu não vai se arrumar para levantar a mão, não. Você vai vir como você está. Porque Jesus não disse se ajeita e vem. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Ele não disse eu vou te julgar. Ele disse eu vos aliviarei. Mas a decisão é sua. E é por isso que eu não vou apelar. Eu vou fazer o convite uma vez só. Eu vou contar 1, 2, 3. Camila, sou eu, estou afastado. Camila, sai do centro da vontade de Deus. Camila, não estou frequentando igreja nenhuma, já não oro mais. Camila, me afastei. Camila, venho à igreja, mas nunca fiz uma confissão de fé, nunca levantei minha mão, nunca disse que eu queria Jesus. Camila, eu assisto vários cultos na internet, mas nunca escrevi. Quem está assistindo de casa vai ter que escrever: eu, fulano de tal, estou fazendo uma aliança com Jesus hoje, estou recebendo Jesus hoje. E eu vou pedir para quem está aí no chat acompanhar ao vivo, porque se tiver gente em casa entregando a vida para Jesus, eu quero saber. Prepara aí. Ele está dizendo: você só vai sair daqui hoje sem eu falar com você, se você quiser. Eu conto 1. A Defonte começa a interceder. Mulheres avivadas, comecem a orar agora. Eu conto 2. Ninguém levanta a mão, gente, senão vai me atrapalhar. 2,5. Só quem está afastado, só quem se diz desviado, só quem precisa consertar. Camila, mas tem que levantar a mão? Tem, porque não foi Camila que inventou, foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. 2:45, igreja, intensifica o fluxo de oração, porque agora, a oportunidade é agora. Se você está em casa, a oportunidade é agora. Já tem 2 pessoas assistindo a gente, reconhecendo Jesus como o Senhor. Camila, sou eu. Vamos aplaudir no final, gente. Eu não posso, não levanta a mão agora. Camila, sou eu, foi pra mim. Eu quero voltar a ser filha. Você nunca deixou de ser, só precisa reconhecer. A terceira alma já se entregou para Jesus pela internet. Agora daqui, da quarta para frente, Camila, sou eu. Levanta a mão direita para o céu, que eu quero saber onde você está. Camila, sou eu, sou eu. Fica com a mão estendida que eu vou contar. Estende a mão, vamos lá. Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, aí em cima, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Cadê a bateria? Na internet, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, a idade de Cristo. Celebre ao Senhor, porque quem se perdeu voltou. Se tiver mais alguém pela internet, escreve teu nome. Volta pra Jesus hoje.
Se você está perto de uma mulher, diga para ela: filha, filha, vai em paz. Recebe a paz que excede todo entendimento. Recebe alívio em meio às guerras. Recebe cura em meio à dor. A gente parou aqui, depois o pastor Delano me falou que mais gente entrou, subiu 35 e tem mais gente entregando. Eu acredito que nós já passamos de 40 pessoas nessa noite. Não, acho que você não ouviu. Eu acredito que nós já passamos de 40 pessoas nesta noite. Filhos e filhas amadas, que hoje estão sendo tocadas na alma, vamos orar por essas pessoas. Você que levantou a mão, permaneça de mão estendida. E a igreja pode levantar a mão agora para orar também, porque Jesus sabe quem são. Elas confessaram, eles confessaram. Pai, no nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Como ministros de uma nova aliança e sacerdotes de uma nova geração, nós te rendemos graças porque nesta noite salvação e glória chegaram a esta casa. Oh Deus, alegra eles com teu Espírito, coopera com eles, Espírito Santo, dá a eles a alegria, a alegria. Nós ministramos sobre cada coração que te confessou, que te confessa e que te confessará através da internet, neste vídeo, como único e suficiente Salvador. Recebe eles na tua presença. Liga no céu, porque nós ligamos na terra o perdão dos seus pecados, a salvação das suas almas, a cura do seu interior. Ministramos transformação, conquista, a quebra de todo mal, e declaramos sobre eles e sobre elas a alegria, a alegria, 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 a alegria da salvação, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Oh, aplauda o Senhor. Dê a melhor salva de palmas que você puder. A melhor, a melhor. Mistura com glória a Deus e aleluia. 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 Diga amém. Camila é a filha de Jairo. Jesus entrou lá e levantou ela. Presta atenção. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue perdia sangue? Quantos anos tinha a menina? Quantos anos tinha a mulher do fluxo de sangue? Não. Quantos anos tinha a hemorragia da mulher do fluxo de sangue? E a filha de Jairo, quantos anos tinha? O que uma tinha de vida, a outra tinha de luta. Só que para Jesus não fazia diferença, porque a que tinha de luta recebeu vitória, e a que tinha de vida recebeu vida. Porque Jesus é o mesmo, é você que decide como vai aproveitar a sua. Então para de dizer que a luta do outro é menor do que a sua, que o problema do outro é diferente do seu, porque como disse Maria, para Deus não há nada, nem coisa nenhuma é difícil. Só duas verdades aqui. Primeiro, agradecer a todas vocês pela fidelidade, pela vontade de estar aqui. Eu sei que é a glória de Deus, mas como eu disse, é a alegria nossa. Quando acabar, se der tempo, e eu creio que dá, porque o segundo é só 7h30, passa lá no lounge. Eu trouxe alguns materiais, minha mãe veio toda poderosa, trouxe uma mala, tá com a fé. Vai na tua fé, mãe, que Deus é contigo. Tem vestidos lá embaixo, tá? Eu pedi o pessoal da mídia para colocar, não sei se está por aí. Olha que coisa mais linda, meu Deus. O vestido. Não, não tá não, gente, o que houve? Irmão, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe em nome de Jesus, irmão. Irmão da mídia, me perdoa, tá? Se eu pequei contra o senhor, contra a sua família, se eu taquei pedra no teu carro, sei lá, porque eu não sei porque que você está me tratando dessa forma. Mas tá bom, no lugar da vossa vergonha, vereis dupla honra. Mas, gente, tá lá embaixo, tá? Se vocês desejarem adquirir, vai ser uma bênção, minha mãe vai estar lá. Gente, olha, eu não sabia que eu ia vir aqui para ser humilhada dessa forma. Mas eu tô brincando, tá aí a prova de que fica lindo. Vai estar lá embaixo, tá bom?
Se vocês desejarem adquirir, eu quero pedir perdão, porque como a gente está tendo que trocar rapidinho para o segundo culto, não vai dar para a gente poder compartilhar foto, abraço, beijo. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão e de longe o meu beijo e o meu sovaco molhado em cima do seu ombro. Sinta aí agora. Beijo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Delano.